Nós vamos então à continuação do vídeo número 2. E vamos ver um assunto muito palpitante. A origem de Satanás, o diabo, a origem dos anjos caídos e dos demônios. Sabe, o livro de Jó tem uma palavra muito interessante. Capítulo 38 de Jó, do livro de Jó, verso 4 a 7, ele diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? É interessante esta cena que mostra que antes da queda de Satanás, todos estavam felizes, porque Deus estava formando este planeta, lançando os fundamentos da terra. Os anjos se rejubilavam. A Bíblia chama anjos muitas vezes de filhos de Deus. Sabe, você às vezes fica pensando, mas filhos de Deus não são somente os homens? Às vezes a Bíblia também cita anjos como filhos de Deus. Então você vai perceber que depois da queda de Satanás, 1/3 dos anjos do céu foram contaminados. Isso lá em Apocalipse ele fala que arrastou com sua cauda 1/3 das estrelas do céu. Na verdade, a Bíblia não está falando de estrelas, mas está falando desses anjos que se tornaram anjos caídos. Por que eles se tornaram anjos caídos? Porque eles entraram na rebelião juntamente com Satanás. No livro de Ezequiel, tem uma passagem que mostra quem era Satanás antes da queda. Capítulo 28, verso 14 e 15 dizem assim: tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando Satanás, ele se chamava Lúcifer, e ele era um querubim diante de Deus, no seu coração ele pensou em subir às mais altas alturas e ser igual a Deus. Ele não chegou a pensar em ser Deus, mas ele queria ser igual a Deus. Sabe, é isso que ele fala aqui em Ezequiel: até que se achou iniquidade em ti. Isaías capítulo 14, verso 12 até o 14 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Jesus veio à terra, aos 30 anos ele foi batizado por João Batista, e diz a Bíblia que ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando chegou ali, depois de jejuar por 40 dias, Jesus teve fome. Então o Satanás veio tentar a Jesus, dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, faz com que estas pedras se tornem pães. E Jesus voltou para a Bíblia, lá no livro de Números, e disse uma palavra: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja só, e Jesus falou: arreda Satanás, porque está escrito, só a teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus não negou
o que Satanás tinha falado sobre os reinos deste mundo, pois a Bíblia fala, os reinos deste mundo estão nas mãos do diabo, estão nas mãos de Satanás. Sabe o que Jesus disse? Assim, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Evangelho de João, capítulo 12, e verso 31. Também, Jesus disse quando estava aqui na terra, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Satanás foi julgado por Deus no passado, mas a sentença contra ele ainda não foi cumprida. Você pode ver isso no começo do livro de Jó. No livro de Jó, diz que Satanás, quando os anjos vieram na presença de Deus, veio também Satanás com eles, e Deus disse a Satanás, de onde vens? E ele disse, eu venho de passear pela terra. E foi aí que estabeleceu aquele diálogo entre Deus e Satanás. Ele vai assim, tens visto o meu servo Jó? Sim, disse ele, também ele é bem feliz, tem todas as coisas que precisa, mas tira-lhe as coisas que ele possui e verás se ele não blasfema de ti na tua face. Esse desafio de Jó veio de um trato entre Deus e Satanás, porque Deus disse para ele, toca em tudo que ele tem. E aí foi que aconteceu toda a história do livro de Jó. Aí isso mostra que ele, embora sendo condenado por Deus, ainda a sentença contra ele ainda não foi executada. Será executado no final da história, quando a igreja se levantar com maturidade para condenar Satanás. Diz aqui, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Jesus disse assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Sabe, amigo, eu quero dizer a você que houve a primeira queda do homem. Na verdade, a Bíblia fala de 4 quedas do homem. A primeira queda, a segunda queda, a terceira queda e a 4ª queda. Em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver a primeira queda do homem, do verso 1 ao verso 4. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja só, ele fez uma mentira. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira, ou seja, o inventor da mentira. E ele já enganou a Eva, e ele foi chamado de a serpente, porque ele usou a serpente para falar com Eva no jardim do Éden, e ela comeu do fruto proibido e deu a seu marido, e ele também comeu. Veja, já falamos um pouco nos outros vídeos a respeito dos anjos caídos, sabe? Em Apocalipse capítulo 2, verso 3 e 4, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esta é uma cena que ainda vamos participar dela, veremos acontecer quando, dentro da igreja, um grupo de vencedores serão arrebatados para o trono de Deus.
Esse filho varão que a Bíblia fala não é uma pessoa, mas um grupo de pessoas vencedoras. Muitos cristãos são salvos porque creram em Jesus, mas nem todos estarão maduros nesse tempo. E então Deus vai arrebatar na primeira ressurreição, porque é dito assim na Bíblia: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. E então os vencedores, como fala em Apocalipse 12, serão arrebatados ao terceiro céu, e depois descerão todos com Jesus nas nuvens para o julgamento do tribunal de Cristo, que se dará nos ares. A primeira queda do homem foi exatamente o fato de eles comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E logo a seguir vem a segunda queda do homem, quando Caim matou seu irmão Abel por inveja, porque os dois tinham oferecido um holocausto para Deus. E Abel trouxe dos animais que ele criava um carneirinho pronto. E Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, pois Caim tinha trazido do fruto da terra. Mas dá a entender a Bíblia que Caim tinha mais tomado a filosofia da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está bem, eu vou me virar, eu vou cavar a terra, eu vou produzir frutos e vou trazer para Deus. Ao passo que Abel não, tinha um espírito manso. Ele fazia uma criação de pequenos animais para trazer para Deus o sacrifício do primogênito. Diz a Bíblia que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? Então, aqui nós vemos a segunda queda do homem. Você percebe que vai piorando cada vez mais a situação da humanidade, pois agora já houve derramamento de sangue humano e a morte ficou clara. Agora você vai ver que a descendência de Caim ficou na terra. E diz assim, que Caim foi para uma certa região longínqua e casou-se com uma mulher. Alguém pergunta, com quem Caim casou-se, se só havia Caim e Abel, e Caim matou Abel? Mas a Bíblia não descreve totalmente as coisas que aconteceram, somente as coisas essenciais. Então esses dois personagens são muito importantes. Aquele tempo, Adão viveu durante 930 anos e certamente Adão e Eva tiveram muitos filhos. E naquele tempo eles se casavam entre si mesmos, irmão com irmão, primo e assim por diante. Caim tomou a sua mulher e gerou a um filho chamado Enoque. E Enoque teve um filho que ele chamou de Irade. E Irade também gerou a um filho chamado Meujael. E Meujael também gerou um filho chamado Metusael. E Metusael também gerou a Lameque. E a Bíblia fala que Lameque teve duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá. E Ada gerou a Jabal, e a Jabal era alguém que habitava em tendas e criava gado. E gerou também a Jubal, e Jubal tocava flauta e harpa. Eram bem diferentes. A outra mulher de Lameque era Zilá, gerou a Tubal-Caim, que foi um artífice em bronze e ferro para fazer armas. Agora a humanidade já estava tão longe de Deus que precisava das coisas que estão em voga até hoje. Primeiro, ter rebanho para nunca faltar comida. Ou seja, precisa armazenar comida. Nós sempre gostamos de ter as necessidades supridas em toda e qualquer situação. Assim era Jabal, habitava em tendas e criava gado. E também o outro irmão dele, Jubal,
Ele é o símbolo das diversões que hoje existem no mundo. Todo mundo quer se divertir. Ele tocava harpa e flauta. E então deu início ao estilo de vida da humanidade atual, que é: todos os dias queremos tocar coisas, músicas, muitas coisas, e vivemos de diversão. O que faremos hoje para nos divertir? Ninguém pensa em Deus, ninguém se volta para Deus. Já o outro filho de Zilá era Tubal-Caim, que começou a lidar com ferro e bronze para fazer armas. O homem ficou cada vez mais inseguro e cada vez mais dependente de ter uma defesa própria. E nós que somos crentes, podemos orar e pedir a Deus a proteção. Senhor, guarda o teu servo, guarda a tua serva, guarda a nossa família. Nós nos entregamos a ti pela proteção que recebemos e confiamos em ti pela fé. Que Deus te abençoe.